Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Esse é o segundo vídeo que eu vou fazer no dia de hoje. Agora eu vou falar, sim, a respeito do Apocalipse, a respeito da exegese. Já falei do Bispo Bundão, mas agora vou voltar ao assunto tema do canal. Primeiramente, desde já, e novamente, agradecendo todos aqueles que compartilham os meus vídeos, divulgam o canal, participam do Superchat principalmente. Continue a divulgação, gente, continue mesmo. Nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais e nas paróquias. É muito importante, como eu falei e vou voltar a repetir. Sempre tem um irmão católico procurando uma informação e nós temos algumas informações aqui. Quem sabe, né, possa ajudar esse irmão católico. Se inscreva no canal, é muito importante para a plataforma aí do YouTube ter um pouquinho mais de relevância. Quem puder contribuir com o meu apoia-se para a reconstrução do meu novo blog e também para o desenvolvimento do canal, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem tiver dificuldades, por favor, tem o PayPal também e as redes sociais, além do YouTube. Tem lá a minha página pessoal, o Cristiano Macabeus, e também tem as Mentiras do Apocalipse Protestante, que é a página onde eu divulgo ali todo o meu material, seja um vídeo, um artigo, vou divulgando ali, assim como o Twitter também. Então, o link está na descrição do vídeo, tá? Pessoal, fazendo aqui a propaganda aqui do curso do Daniel Ferraz, o curso do Conde, quem tiver interesse, também tem o novo curso agora, um curso de inglês. A esposa do nosso amigo aqui, o Fabrício Irmão, ela tem um curso de inglês online, é bem acessível. Quem tiver interesse, disponibilidade, entre em contato por enquanto com o Fabrício Irmão lá no Facebook. Eu ainda não coloquei na descrição do vídeo o link de acesso para o curso, mas eu estou fazendo aqui a divulgação e nos próximos vídeos eu irei colocar o link de acesso também aqui do curso de inglês, da esposa do nosso amigo Fabrício Irmão, que também nos auxilia aqui, como eu falei, quando a gente precisa de alguma coisa, traduzir alguma coisa. O meu inglês é básico do básico do básico, enfim, é igual o meu português, para você ver que não é muito bom. E ela auxilia aí para fazer uma tradução, principalmente artigos que não estão, os artigos que não estão em português, ela faz a tradução para a gente, muito importante mesmo. Então, vamos ajudar aí a esposa do nosso amigo Fabrício aí com o curso de inglês, tá? Nos próximos vídeos eu irei deixar aqui na descrição do vídeo também, né, o link de acesso para o curso, tá bom? Gente, esse vídeo aqui eu vou falar ainda do tema de ontem, só que hoje eu vou fazer uma exegese, tá? Ontem eu coloquei mais ali, foi só uma explicação, e aí, enfim, como era live, a gente acaba falando de outros temas e outros assuntos no meio, né, do vídeo e acaba desvirtuando um pouco a ideia, né? Mas a live é boa porque você consegue desenvolver outros assuntos em cima desse tema. Mas aqui eu quero falar, né, de um modo específico apenas sobre Zacarias, novamente, né, o tema ali é Zacarias 12:10, aquele texto do profeta Zacarias que os protestantes usam para tentar justificar uma terceira, quarta, quinta vinda de Jesus Cristo, a reconstrução de um terceiro templo, e todas aquelas pataquatas apocalípticas das mentiras do apocalipse protestante. Eu vou colocar novamente aqui o áudio do flautista mágico, vou colocar o áudio inteiro agora, e depois eu irei fazer uma exegese em cima do texto. Vamos lembrar que Zacarias foi um profeta, gente. Eu vou falar de novo, principalmente para você protestante. Zacarias foi um profeta pós-exílio babilônico, assim como Malaquias também. Eles profetizaram a reconstrução de Israel pós-exílio babilônico. Israel teve ali, acho que 200 anos depois do exílio babilônico, de paz. Né? Assim, é lógico que hoje a gente tem uma outra visão do que seria uma paz. Tá? Naquela época era muito difícil, porque, né, constantemente outros povos tentavam oprimir ali Israel. Mas ali teve um período de paz, quando eles reconstruíram o Templo de Jerusalém, a cidade, né? Esdras reescreveu as escrituras, então aquilo era um sentimento de paz para os israelitas naquele momento, tá? Então, que o Zacarias ele é esse profeta que está trazendo esta visão daquela paz ali naquele momento. E a todo momento, assim como outros profetas, tem aquela visão do Messias. Então, em várias partes, principalmente do Antigo Testamento, você vai encontrar no meio de uma situação a visão messiânica. Por quê?
Cristo é a plenitude dos tempos e tudo se encerra nele. Tudo, todos os profetas, leis, tudo se encerra em Jesus Cristo. Ele é a plenitude dos tempos. Então, é comum você estar vendo ali uma profecia a respeito do exílio babilônico e de repente vem aquela visão do Messias. Por quê? O que o Messias iria fazer? O Messias iria trazer a redenção da humanidade. E principalmente ali, para os israelitas. Iria trazer a redenção. É a obra da redenção. Então é muito comum você pegar e ter a visão do Messias em outros textos a respeito do exílio babilônico, da dominação assíria. Até ali no Pentateuco você vai encontrar essa visão do Messias. Tá? E Zacarias, assim como outros profetas, Zacarias teve também essa visão do Messias. E está lá justamente, em Zacarias 12:10. Zacarias ali está profetizando ali, revelando, na verdade, porque ele estava até vivendo aquele momento da reconstrução do templo, da reconstrução da cidade de Jerusalém, aquela visão boa, né, de paz. Então, nesse texto, ele começa a falar sobre essa reconstrução, novamente, todo o livro de Zacarias praticamente fala sobre essa reconstrução ali de Jerusalém. O que acontece, gente? Um profeta ele não pula acontecimento. Depois da reconstrução, pós-exílio babilônico, você vai ver o quê? Aí vem Alexandre Magno, depois vem Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes, né, como seja. Depois aí vem a dominação romana, gente. Então tem outros acontecimentos. E aí vem o que? O nascimento do Messias. Enfim, nunca um profeta vai pular da reconstrução de Jerusalém pós-exílio babilônico para a reconstrução de um terceiro templo num futuro que ninguém sabe quando vai ser. Nunca um profeta vai fazer isso, meu Deus do céu. Nunca. Se você pegar Zacarias capítulo 14, você vai ver ele falando sobre a época dos Macabeus. Ele vai até citar ali Judas Macabeus purificando o templo. Ele vai, lógico, mas ele vai ter uma visão profética, gente. Ele não vai falar de Judas Macabeus, né? Judas Macabeu, porque realmente ele nem saberia quem, né? O nome dessa pessoa. Mas ele, uma visão profética, ele consegue enxergar a saga dos Macabeus. Então, um profeta nunca vai pular acontecimentos. Agora, é muito comum você, no meio de uma profecia, você ter a visão do Messias. Isso é comum. Tá? Isso é comum. Se você pegar Daniel, já falei, Daniel ele vai profetizar até a destruição do templo de Jerusalém, desde o exílio babilônico até a destruição do templo de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. E ele não pula nenhum acontecimento. Ele profetiza o fim ali do Império Babilônico, depois o Império Medo, depois o Império Persa, aí vem Alexandre Magno, Antíoco Epifânio, dominação romana, nascimento de Jesus Cristo e destruição do templo de Jerusalém. Plenitude dos tempos. Então o profeta. Então o cara. Aí eu vou falar de novo do flautista mágico, porque, gente, eu vou falar novamente. Para fazer o que eu faço aqui, eu não tenho capacidade. O que eu estou fazendo aqui eu defendo a minha fé, só isso. Eu passo uma informação segundo o conhecimento que eu adquiri dentro da igreja. Né? Agora, o que acontece? Você está falando de uma pessoa, como eu falei, não tem uma dicção, não tem oratória, não tem conhecimento. O flautista mágico, ele não tem conhecimento nenhum da única fonte de fé que ele tem, que é a Bíblia Sagrada. Então ele não tem o mínimo, o básico, para ser um pregador. Imagina, estou falando porque faz 20 anos que eu estudo isso. 20 anos. Eu tenho um certo conhecimento. Em cima da teologia, em cima do Apocalipse. Eu tenho certo conhecimento porque eu estudo isso há 20 anos, praticamente. O que eu falo aqui, praticamente, né, eu provo. Não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça. Não. Eu provo o que eu falo. Agora, esse cidadão, você vê que ele não tem. Você vai escutar. Eu vou colocar o áudio todo e depois eu vou fazer a explicação em cima do texto, né, que ele mencionou. Você vai ver que ele não tem o mínimo de conhecimento disso, gente. Ele não conhece a única fonte de fé dele.
E ele se enrosca quando o Robson, né, que debateu com ele, mostra para ele o texto, mostra que São João, por exemplo, citou o texto na crucificação de Cristo. Ele se enrosca todo, aí começa um tipo de sofisma protestante, que é o sofisma do mal. Ah, mas uma coisinha aconteceu ali, igualzinho o cretino no debate comigo, quando eu mostro para ele ali, mas cara, ele falando que o apocalipse não aconteceu, que a tribulação não aconteceu, e aí você pega o texto, por exemplo, Mateus 24 e fala, mas está aqui Jesus Cristo falando que ia acontecer durante a destruição do templo, o sítio de Jerusalém, e naquela geração, aí ele se enrosca primeiro num debate particular comigo e fala assim, Mateus 24 não tinha nada a ver com o apocalipse. Eu falei, mas tá falando da grande tribulação, tá vendo? Ah, não, mas é uma coisinha tem a ver outra. E começa com essa historinha de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, gente. Pô, caramba, você acha que isso aí é o cristianismo? Mas vamos lá, eu vou colocar o áudio de novo, vamos escutar o áudio, tá? E depois eu faço a exegese em cima do que ele falou. Prestem atenção, gente. Preste atenção. Deixa eu só ligar aqui o áudio da mesa de trabalho, eu acho que vai dar certo aqui, tá? Zacarias, antes de Jesus vir pela primeira vez, falando da segunda vinda de Cristo, dizendo assim, ó, e sobre a casa de Davi e sobre a casa... Perceba isso aqui que ele falou, de primeiro, guardem isso. Eu vou colocar de novo o que ele falou, que Zacarias, ele está citando Zacarias 12, 10, falando que Zacarias, antes da primeira vinda de Cristo, ele profetizou já a segunda vinda de Cristo. Olha só. Zacarias, antes de Jesus vir pela primeira vez, falando da segunda vinda de Cristo, dizendo assim, ó, e sobre a casa de Davi e sobre a casa sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, aqui eles vão olhar para Jesus depois de transpassado. Logicamente está falando do Jesus que já morreu, que já ressuscitou e que está voltando. Não pode estar falando de Jesus antes dele ter morrido, porque ele não tinha sido transpassado. Aí Entenderam, gente, a loucura desse cara? Ele está falando que esse texto de Zacarias 12:10 não pode se referir a Jesus Cristo crucificado, porque está falando que eles olharam depois que foi traspassado. E isso teria que ser na segunda vinda de Cristo. Gente, o negócio aconteceu naquele momento. Jesus Cristo já tinha morrido quando o soldado romano colocou a lança no peito de Jesus Cristo. Então, veja, ele não entende, ele não tem entendimento da única fonte de fé dele. Quadrilha lá, a quadrilha de burro, inclusive essa figura aí, tem coragem de dizer para mim que isso aí não está falando de Jerusalém. Vai lá, ô Panguá. Ô Panguá. Ô Panguá, tô aguardando, viu? Não vai fugir, não. O Pangoso, leva lá pro chefe da quadrilha lá, pergunta, esfrega isso aí na cara dele, eu quero ver a resposta. Ah, é? Então quer dizer que Jerusalém, no ano 70, se converteu a Jesus? Como? Ó, gente, isso já é um outro áudio depois que o Robson foi lá e refutou ele, tá? Então eu vou mostrar, refutou ele, por quê? Lembre-se do que ele falou. Ele falou assim que esse texto de Zacarias não era referente à crucificação de Cristo, e sim à segunda vinda de Cristo. Aí o Robson foi lá e mostrou o texto que eu vou mostrar para vocês. Então, que esse texto sim se refere à crucificação de Cristo. Tá? Aí ele pega e inventa da cabeça dele que esse texto de Zacarias estava se referindo a uma conversão de Israel, a conversão total de Israel. Olha só o que ele fala, gente. Prestem atenção, vai guardando isso. O texto, primeiro, não se refere à crucificação, à primeira vinda de Cristo, e sim à segunda. E agora vai falar que o texto fala de uma conversão total de Israel. Como? Então quer dizer que hoje os judeus são convertidos a Jesus? Como, Panguá? Ô Panguá, o que você quis entrar num assunto que você não domina, Orelha? Ora,
Se Jerusalém se arrependeu e se converteu no ano 70, cadê a conversão deles, ô Orelha? O texto não fala de conversão, mas eu vou mostrar para vocês. Mas o que você está mostrando? Ó, já é um outro áudio que ele continua repetindo a mesma coisa. Presta atenção. Isso aí. Você mostrou o caso que aconteceu. Mas cadê arrependimento? Os judeus, Jerusalém inteira olhando para Jesus, se arrependendo. Então, aí ele começou a enroscar. Nessa parte do áudio ele começou a se enroscar porque aí o Robson foi lá e mostrou para ele o texto que mostra que Zacarias 12:10 é referente à primeira vinda de Cristo. E aí ele começa a se enroscar e fala: você mostrou um texto que mostra que uma partezinha aconteceu, outra não. Olha só, gente, que loucura. Protestantismo é um hospício. Cadê? Tô aqui aguardando. Você mostrou que eu já conheço que aconteceu. É esse mesmo. Isso aí é para você não ter como fugir para dizer que isso aí não é Jesus. Agora eu estou esperando aqui você mostrar que Jerusalém todo se arrependeu. Toda. Igual está lá em Zacarias 12:10. E nos Ele diz que Zacarias 12:10. Vou mostrar o texto aqui, gente. Né? Eu já li várias vezes. Zacarias 12:10 diz que toda Jerusalém se converteu. Subsequente. Estou aqui no aguardo. Então quer dizer que já se cumpriu tudo? O fato de Jesus ter sido transpassado significa que já aconteceu de toda Jerusalém olhar para ele e se arrepender. Já aconteceu isso. A profecia já se cumpriu plenamente. É isso que você está dizendo? Que todo mundo já viu lá Jesus vindo em glória, transpassado, e já se arrependeu. Jerusalém todinho se arrependeu. Então se eu for lá agora eu vou ver os judeus tudo arrependido. É isso? Então Deus derramou espírito de graça, o Panguá, graça. Cara, ele não sabe o que significa graça. Ele está achando que Jesus Cristo derramar o espírito de graça significa converter toda Israel ou toda Jerusalém, quando na verdade está falando da obra da redenção. Tá falando exatamente a obra da redenção da humanidade. O cara tá louco, gente. Louco, louco, louco. Espírito de graça sobre todo Israel para matar ele. Deus derramou espírito de súplica e de graça sobre a nação de Israel para matar ele. É isso, Panguá? Então Deus falhou. É isso, Panguá? Deus derramou o espírito de súplica e graça. Graça significa favor imerecido. É arrependimento, é perdão. Então Deus derramou, mas não funcionou. Deus derramou. Mas foi quando? Foi quando Jesus estava morrendo? Ou no ano 70? O cara já fez uma salada de frutas aí, com a graça, que é a redenção da humanidade, com o perdão dos pecados. Aí não sabe o que é um pecado temporal, um pecado original. E aí vai falar de 70 e vai falar de conversão de toda Israel, gente. Esse cara é pastor. Eu tô colocando isso porque esse cara é pastor. Ele sobrevive da Bíblia Sagrada, do Evangelho. Ele sobrevive disso. Gente, ele sobrevive de dízimo. E esse cara não tem a mínima capacidade, gente. Não tem a mínima capacidade para fazer uma exegese, fazer uma interpretação, preparar uma pregação. O cara não tem a mínima. Como eu falei, a oratória do cara, gente. Você não for um audiólogo. Pelo amor de Deus. Protestantismo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, gente. Eu vou... Depois, guardem o áudio, que ele falou que o texto de Zacarias não era referente à primeira vinda de Cristo. E o texto de Zacarias fala de uma conversão total de Israel. Né? Presta atenção que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Loucura, gente, loucura. Vamos começar aqui com o texto de Zacarias. Tá? Eu vou deixar do lado aqui a foto maravilhosa do nosso amigo aí. O que diz o texto aqui? Eu não peguei nenhuma versão católica, eu estou pegando a versão protestante. Tá? Se eu não estou enganado, a versão internacional aqui. O que diz? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim quem transpassaram, e farão pranto sobre mim como quem
como quem pranteia seu filho único. Serão amargurados por causa de mim, como quem o está por causa do seu primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon, acho que é assim que se fala, no vale de Megiddo. Guardem isso, gente, guardem isso, tá? O texto está falando ali do Espírito de graça derramado sobre Jerusalém. Eu vou explicar que isso aqui aconteceu, já aconteceu, né? Depois da crucificação praticamente. Fala sobre aqueles que traspassaram Jesus Cristo, olhando para ele, né? Depois fala sobre o pranto em Jerusalém. Eu vou explicar o que é cada coisa, e isso aconteceu desde a crucificação de Jesus Cristo até a tribulação, que seria a destruição do templo de Jerusalém. Vamos começar aqui, gente. Prestem atenção que o cara não tem a mínima capacidade. Vamos nos lembrar aqui que ele falou no áudio que esse texto se referia à segunda vinda de Cristo e não à primeira vinda de Cristo. Ele falou no começo do áudio, eu posso colocar novamente depois. Falou, esse texto não, ele deixou claro isso. Ele deixou claro, esse texto não se refere à à primeira vinda de Cristo, e sim à segunda vinda, a terceira, a quarta, não sei quantas, mas se refere à segunda vinda de Cristo. Prestem atenção que São João, que não sabia nada do Apocalipse, diz o contrário dele. Em João 19, versículos 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Vieram os soldados. Primeiro que ele não sabe quem traspassou Jesus Cristo. Ele não sabe, ele acha que ali se refere exatamente ao povo de Jerusalém. Exatamente, o povo de Jerusalém olhava aquilo. Tá? Quem traspassou Jesus Cristo foi um soldado romano. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, o ladrão da cruz. O primeiro ladrão e o segundo, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como viesse já estava morto Jesus, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados, era um romano, abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, a fim de que vós creais. E assim se cumpre a escritura, onde diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12, 46. E também, e diz em outra parte da escritura, olharão para aquele que traspassaram. Zacarias 12, 10. Aqui é São João dizendo que o texto de Zacarias 12, 10 se cumpre na primeira vinda de Cristo durante a crucificação. E esse cidadão que é pregador, pastor, ganha dinheiro praticamente, sobrevive, eu acho, disso, ele diz que não. Zacarias, antes de Jesus vir pela primeira vez, falando da segunda vinda de Cristo, dizendo assim, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, aqui eles vão olhar para Jesus depois de transpassado. Logicamente está falando do Jesus que já morreu, que já ressuscitou e que está voltando. Não pode estar falando de Jesus antes dele ter morrido. Perceberam? Segundo ele, o texto de Zacarias é referente à segunda vinda de Cristo e não referente à crucificação, contrariando São João, que não sabia nada do Apocalipse, onde ele mesmo diz, São João, no momento da crucificação ele fala, olharão para aquele que transpassaram. Tá? Vou mais além, tá? Ele vai falar de conversão, ele fala que esse texto fala de conversão, a conversão dos israelitas. Eu não sei onde ele tirou isso. Eu não sei de onde ele tirou isso, tá? Mas houve conversão, sim. Prestem atenção que quem colocou a lança no peito de Jesus Cristo foi um soldado romano. E olha quem se converteu ali, ao pé da cruz. Marcos 15, versículos 37, 38 e 39. Jesus deu um grande
um grande grito e expirou. O véu do templo rasgou-se, então, de alto a baixo, em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Então houve sim a conversão ali no momento da crucificação, mas não foi por parte dos israelitas, até porque ali estava, né? Tinha ali Maria de Cleófas, Maria Santíssima, Maria, mulher de Alfeu, São João, Nicodemos, que esses, né, acreditavam em Cristo. Tinha ali fariseus, enfim, que também não acreditaram em Cristo. Então a conversão ali, na verdade, existiu, mas por parte do centurião romano, talvez outros soldados também. Só que o texto de Zacarias não se refere à conversão. Não se refere à conversão de nada. Eu vou ler o texto de novo. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. Esse derramarão, né? Derramarei o espírito de graça e de súplica não significa conversão, e sim a obra da redenção. Quando Jesus Cristo é crucificado, ali o que? A redenção da humanidade. E os apóstolos usam esse texto, textos parecidos, para dizer que isso já aconteceu, cidadão. Prestem atenção aqui, por exemplo, Tito, capítulo 3, versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Pois nós também éramos outrora insensatos, desobedientes, desviados, escravos de várias cobiças e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e aborrecendo-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de nosso Deus Salvador e seu amor para com os homens, não por obra de justiça que nós fizemos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele derramou. Está falando já no passado. Ele derramou sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tá aqui, Tito falando. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém espírito de graça e súplica. Está aqui São Paulo escrevendo a Tito, dizendo que isso já aconteceu. É a obra da redenção. Isso que Zacarias estava profetizando. Vou mais além, agora em Atos dos Apóstolos, Pedro usando já agora uma profecia de Joel, que é praticamente igual à profecia de Zacarias e aquilo que Paulo fala a Tito. Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens, aqui é o dia de Pentecostes, gente, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel diz? Acontecerá nos últimos dias, tá? Olha só, acontecerá nos últimos dias. É que Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Aí ele vai falar sobre, né, os dons: profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão, né? Enfim, é disso que está se referindo o texto de Zacarias. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o meu espírito de graça e súplica. A graça, quando fala de graça, e os protestantes usam muito disso, falando que através da graça é que somos salvos, né, do pecado. Os protestantes usam isso aí. Exatamente, quando ele derrama esse espírito de graça após a crucificação, está vendo que ali é a obra da redenção da humanidade. Tá? É isso que ele está fazendo, tá bom? E já se cumpriu.
Tá? Vai falar que São Paulo aqui está mentindo, cidadão, quando ele diz exatamente que se cumpriu, que foi derramado esse Espírito. São Paulo está mentindo. Cara, esse cidadão, ele é pregador. Esse cidadão é pregador. E agora ele continua dizendo, não, mas é que o texto continua, ele fica ali batendo nesta tecla, dizendo, não, esse texto fala de uma conversão em Israel. Vamos continuar o texto. Aí ele diz assim, olharão para mim a quem traspassaram e farão pranto sobre mim, como quem pranteia o seu filho único, serão amargurados por causa de mim, como quem está por causa do seu primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Adádrimon, no vale de Megido. Ele achou que esse pranto aqui, que na verdade a tradução correta seria uma lamentação, tá? Eu peguei a versão protestante aqui, mas seria uma lamentação, e se lamentarão por causa de mim, e haverá uma grande lamentação em Jerusalém. Ele está falando que isso é conversão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou explicar o que significa isso aí. Prestem atenção. Duas coisas. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que é um texto bem próximo ao texto de Zacarias, fala sobre ali Zacarias e fala sobre a vinda de Cristo, tá? E vai dizer assim, eis que vem com as nuvens. Presta atenção, gente, que isso aí é com as nuvens, não está falando que Jesus Cristo vai voltar fisicamente. Eu já expliquei isso, a vinda de Cristo sobre as nuvens, que é como um relâmpago no céu, era um sinal. Tá? Jesus Cristo mesmo diz que essa vinda dele era apenas um sinal como um relâmpago no céu, não era a vinda física. No mesmo texto ele vai dizer, se alguém disser que eu estou no deserto, não acredite, que eu estou em casa, não acredite, que essa vinda é só como um sinal, como um relâmpago. O que significa tudo isso? Quando você cristão, né, ver que tudo está acontecendo, as guerras, a destruição do templo, tal, sabe que é o Jesus Cristo ali, ó, cumprindo o que ele prometeu, que é a destruição da prostituta da Babilônia, a Jerusalém terrena que foi jogada no lixo, tá? Que infelizmente, né, os protestantes querem, né, a Jerusalém terrena. Mas o que ele vai dizer? Eis que vem com as nuvens, todo o olho o verá. Que todo olho verá, gente? Todo o olho ali em Jerusalém. Mas como vai ver isso? Através do sinal. Sinal como um relâmpago, tá? É como um sinal, está acontecendo todas essas coisas. O que vai falar ali Tiago no capítulo 5? Vai falar, o juiz já está à porta. E Jesus Cristo falando, quando vocês virem que tudo está acontecendo, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. São Tiago aí vai além, vai falar assim, ó, a respeito da vinda de Jesus Cristo, sabeis que o juiz já está à porta, porque está tudo acontecendo. Então, todo olho o verá nesse sinal, nas nuvens, como se fosse um relâmpago. E aqui é determinante para dizer que o Apocalipse já aconteceu, porque diz, e aqueles que o traspassaram, Quem traspassou Jesus Cristo foi um soldado romano. Então, logicamente, está falando ali dos soldados, né? Os soldados. Tanto que pelo menos ali, o centurião se converteu na hora. Agora eu pergunto para esse cidadão, ele prega que... Olha só, é bem interessante, porque ele prega que quando a gente morre, a gente esquece de tudo que aconteceu na Terra, não tem lembrança nenhuma. E ele prega também que o cara está descansando, dormindo até a ressurreição dos mortos. E na ressurreição dos mortos, com certeza você não vai se lembrar do que aconteceu. Ele esquece de tudo, certo? Então aqui não pode estar se referindo à ressurreição dos mortos, esse texto, até porque esse texto é o início do Apocalipse, o início das tribulações. A ressurreição dos mortos é no fim do reino milenar. Aqui não tem ressurreição dos mortos, tá? Como que aquele que traspassou Jesus Cristo, e aqueles que viram Jesus Cristo sendo transpassado, iria ver o seu retorno depois de morto? Segundo ele, isso aqui não aconteceu ainda no Apocalipse. Apocalipse 1:7, quando fala todo olho verá, e né, essa tradução aqui também é protestante, mas diz até mesmo aqueles que o traspassaram. Agora eu pergunto, como que eles iriam ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens se não estivessem vivos? Como? Porque eles estavam vivos. Aquelas pessoas ali, a maioria, né, pelo menos a grande maioria ali, que
que estavam ali ao pé da cruz, né, os soldados ali, né, principalmente que colocou a lança no peito de Jesus Cristo, e também os outros que viram aquilo, com certeza, muitos estavam vivos ainda. Por isso que viram as tribulações e esta vinda de Cristo sobre as nuvens, que era um sinal apenas como um relâmpago. Mateus 24, cidadão, é um sinal como relâmpago, ele não fala que ia vir fisicamente. Mas terminando aqui, esse trecho aqui que vai falar sobre aqueles que, né, o transpassaram, e ainda diz assim, e todas as tribos da terra aqui são 12 tribos de Israel, tribos de Israel, terra, termo ge, como eu falo sempre, significa território de Israel aqui, todas as tribos de Israel se lamentarão sobre ele. Aí o cara pode perceber que é o mesmo texto aqui, dizendo, só que no texto aqui, como é uma versão protestante, ele mudou o termo, né, de lamentação para pranto. Então fala sobre, né, o pranto em Jerusalém. Aqui fala sobre a lamentação ali na terra, ali em Jerusalém. Isso aqui não é conversão, gente. Isso aqui não é conversão. O que seria essa lamentação? Está lá no Apocalipse 18. No versículo ali, ó, versículos 8 e 9. Por isso, num só dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e ela será queimada no fogo. Ela quem? A grande cidade, a Babilônia, a Jerusalém prostituta. Porque forte é o Senhor, Deus que a julgou. Os reis da terra, todo mundo sabe, já expliquei sobre os reis da terra, que fornicaram com ela e participaram de sua luxúria, chorarão e se lamentarão sobre ela, ao verem, né, o seu incêndio. Entendeu o que significa essa lamentação? A lamentação, o que eles estavam se lamentando ali no Apocalipse 1 e qual é essa lamentação também? Né? Qual é essa lamentação ali em Zacarias 12? Aquilo que iria acontecer depois da crucificação de Jesus Cristo. O Robson falou bem ontem na live, assim, essa lamentação é assim, ó, que merda que nós fizemos. Crucificamos o Messias e agora veio o castigo sobre Jerusalém. Essa lamentação não é conversão, e sim, olha a bosta que nós fizemos. Aqueles fariseus falando, olha a merda que nós fizemos agora. Aí, ó, tá vendo? Matamos o Messias, né? Infelizmente, né? Matamos o Messias e agora está se cumprindo o que ele prometeu. O castigo que ele enviou aqui sobre Jerusalém, destruiu a cidade prostituta da Babilônia e o templo de Jerusalém. Essa é a lamentação. Isso aí não é conversão, cidadão. Isso não é conversão. Meu Deus do céu, gente. E aí que eu falo, esse cara é um pregador, é um pastor. Né? Esse cara é um pastor. Diz que lamentação é conversão. Tá? É só pegar os textos. Prestem atenção que eu peguei os textos, né, referentes um ao outro. Primeiro Zacarias 12, aí vou para João 19, onde mostra que Zacarias 12 fazia referência sim à crucificação. Depois eu pego os textos de Tito, por exemplo, e de Atos Apóstolos mostrando que também faz referência a Zacarias 12, mostrando né, que o Espírito iria ser derramado, a obra de redenção da humanidade. E aí eu pego o que? Apocalipse 1 e Apocalipse 18 mostrando que também faz referência à lamentação. Faz referência a Zacarias 12, 10, mostrando o que seria essa lamentação. Ou seja, Deus envia o Messias à Terra, o Messias é crucificado, há ali a obra da redenção e depois o castigo em Jerusalém. Por quê? Por que o castigo em Jerusalém? Porque é a cidade prostituta da Babilônia, que a todo momento se prostituiu com ídolos de outras nações, matou todos os profetas, matou o Messias, perseguiu os apóstolos e recebeu o castigo de desaparecer. A Jerusalém dos profetas, a Jerusalém de Davi, a Jerusalém dos apóstolos não existe mais e não vai voltar mais a existir, tá bom? Então, minha gente, é isso aí. Eu fiz esse vídeo aqui para explicar melhor, do modo mais didático. Porque ontem na live eu expliquei, o Cláudio Campos também, e também o Robson. Mas como assim a gente fica, às vezes, né, saindo um pouco do assunto, entrando em um outro assunto, fugindo um pouco do tema, porque é muito
Ali tem os comentários no chat também que a gente vai lendo, né? Hoje eu fiz esse vídeo um pouco mais didático para explicar apenas esse texto aqui e o porquê, gente. O porquê eu fico indignado. Se o cara quer ser pastor, por favor, estude primeiro. Faça um curso mesmo de teologia, seja lá teologia protestante, mas faça um curso. Leia a sua única fonte de fé, não em uma versão apenas. Eu li a Bíblia, gente, eu li a Bíblia Sagrada, eu tenho 20 anos de estudo. Eu li a Bíblia Sagrada 7 vezes. 7 vezes, no mínimo 5 versões. Eu li de Gênesis a Apocalipse. Por isso, quando você. Às vezes o cara está citando um versículo ali. Quando ele cita o versículo, eu já sei qual é a versão. Se é a Ferrada por Almeida, se é a de Jerusalém. Às vezes eu lembro, porque eu li várias versões. Entendeu? Então, cara, é o mínimo que o cara tem que fazer. Agora, ele, no caso ali, eu não sou pregador, então eu não preciso ter aqui oratória. Eu não preciso ter oratória. Mas você quer ser pastor, cara, faça um curso de oratória. Eu tive que fazer, né, por causa da grade curricular do meu curso, mas enfim, mas não é voltado para a área teológica, e é voltada para a área do turismo, é outra coisa. Então, assim, para minha graduação eu tive que fazer isso, mas enfim, mas cara, você quer ser um pregador, faça um curso de oratória. Ou se não, né, melhora a dicção, para que as pessoas consigam compreender pelo menos o que você está tentando passar. Você falar, como eu falei, dá a impressão que o cara, sinceramente, gente, dá a impressão que o cara está dentro do boteco jogando sinuca. Dá a impressão. Nada contra também, sabe? Mas a gente está falando de teologia. Tá? Então, minha gente, olha, o vídeo novamente ficou comprido, ficou muito longo, né? Mas tudo bem, gente. Eu acho que é preciso, tem que explicar detalhadamente cada ponto ali desse texto de Zacarias, tá? Se inscreva no canal, por favor, quem não se inscreveu, dê o like no vídeo, é muito importante. Ajude aí né, contribua aí com o meu apoia-se quem puder, não é obrigatório, gente. Quem puder, eu agradeço de coração. E minhas redes sociais, além do YouTube, tem o meu canal, tem o meu perfil lá no Facebook e também a página As Mentiras do Apocalipse Protestante, assim como o meu Twitter também. Paz e bem a todos. Amém.